Ei pessoal, hoje nós vamos falar de transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Esse é o módulo do triciclo e nós vamos falar um pouquinho sobre procedimentos de segurança para a movimentação de materiais usando esse equipamento. A NR11, ela vai estabelecer as medidas de segurança para qualquer trabalho de transporte, armazenamento e manuseio de materiais e cargas, para reduzir acidentes no ambiente de trabalho. Essa NR ela vai determinar os critérios básicos de segurança para a operação de elevador, guindaste, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Então, no nosso mundo denso, ela vai englobar as movimentações de ponte rolante, as movimentações com talha, manipuladores, triciclo, rebocadores, empilhadeiras, qualquer tipo de movimentação de material vai estar englobado nessa NR. E como fala, que a função dela é reduzir os números de acidentes, é interessante a gente ver esse quadro de estatísticas que a gente já conhece, que mostra que veículos de transporte são o quarto fator agente que mais causa acidentes de trabalho no Brasil. Então, ele possui 12% de acidentes num todo, e isso dá quase 53 mil acidentes entre 2002 e 2020. Então é muito acidente por conta de veículos de transporte. Quais são as principais premissas da NR11? Então isso aí são coisas que são legais, procedimentos legais que a gente precisa cumprir. Então, primeiro, todo equipamento ele tem que ter indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitido. Se não tem, levantem a mão, abram um cartão de segurança que a gente vai ter que colocar. O operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Ano passado vocês receberam o treinamento de triciclo operacional e esse ano a gente está fazendo uma reciclagem de procedimentos. Os operadores deverão ser habilitados e só poderão dirigir-se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação com nome e fotografia em lugar visível. Esse aí é aquele adesivinho que a gente cola atrás do crachá, mostrando a validade do treinamento de vocês. Se está desatualizado, também me avisem que a gente vai imprimir um outro para vocês atualizado. Lembrando que esse cartãozinho, ele tem lá embaixo a validade do ASO, que é seu atestado de saúde ocupacional, e se o ASO está vencido, nenhum treinamento em cima é válido. Esse cartão ele vai ter a validade de 1 ano, e o empregado deverá passar por um exame de saúde ocupacional por conta do empregador para revalidação, é o que eu acabei de falar. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora, buzina. Então, se a buzina não funciona, não pode operar. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentarem deficiências deverão ser imediatamente substituídas. Então, isso aí, gente, está na legislação. A gente tem que fazer a inspeção diária nos equipamentos, e se tem peça ou problema, tem que substituir e arrumar imediatamente. Nós vamos passar um pouquinho por conceitos, que também é uma determinação da NR11, para os treinamentos. Então, só para a gente alinhar um pouquinho, o que é um incidente de trabalho? Um incidente é qualquer evento relacionado ao trabalho, onde ocorreu uma lesão ou uma doença, independente da gravidade ou da fatalidade, então, desde um cortezinho até um acidente fatal, e ele também, onde essa lesão ou doença ocorreu ou poderia ter ocorrido. Então, um incidente, ele engloba o acidente de trabalho, a doença ocupacional e o quase acidente. Então, se você vê aqui, o acidente de trabalho e a doença ocupacional, eles sempre vão ter como consequência uma doença ou uma lesão. Já o quase acidente, ele é um evento que poderia ter causado uma doença ou lesão e, por sorte, não aconteceu, tá? Então, tudo isso entra dentro do conceito de incidente. O que é acidente de trabalho? Ele é qualquer evento
né, que ocorre durante o exercício do trabalho a serviço da empresa, que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária para o trabalho. Nossa Senhora, não entendi nada. Então, primeira coisa, o que é perturbação funcional? Perturbação funcional é um mal, né, que pode ser duradouro ou passageiro, que vai atrapalhar as atividades físicas ou mentais do empregado. Né? Então, por exemplo, dores em geral, cegueira, surdez, tremor, amnésia, perda da fala, isso tudo é uma perturbação funcional, ou seja, uma modificação das funções que a gente tem no nosso corpo. Tá? A diferença entre uma lesão comum e a perturbação funcional é que a perturbação funcional ocorre, na maioria das vezes, devido à alteração da anatomia do indivíduo. Então, altera realmente o corpo da pessoa. Né? Já a lesão é uma coisa que acontece mais de forma superficial e momentânea. Tá? Então, um acidente de trabalho é dividido em acidente com afastamento, né, quando vocês, os empregados, não retornam no dia seguinte para trabalhar, ou sem afastamento, ou primeiro socorro, né, quando a gente é atendido e retorna no dia seguinte para trabalhar. Obviamente, a gente vai ter um tempo de atendimento aí, muitas vezes a pessoa não volta para trabalhar no mesmo dia, mas se ela estiver apta para voltar no dia seguinte, a gente pode considerar um primeiro socorro. Doença ocupacional. É aquela doença que ocorre em virtude da atividade de trabalho, né, que é desempenhada pelo empregado. E ela é adquirida ou desencadeada em função das condições que o trabalho é realizado. Ou também, né, devido a algumas situações comuns de uma categoria profissional de trabalhadores. Por exemplo, alguém que trabalha com amianto, né, ele vai estar sempre exposto ao amianto, porque ele está trabalhando diariamente com isso. E aí tem doenças que são geradas por contato contínuo de amianto. Né? Então, isso aí seria essa situação comum de uma categoria profissional. E o quase acidente, né, como já falamos no slide anterior, é qualquer incidente no qual não ocorre lesão, doença ou fatalidade, né, ou ocorre uma lesão que não incapacite o trabalhador. Então, às vezes, a gente classifica algumas coisas como quase acidente porque ela não incapacita o trabalhador a retornar às suas atividades. Tá? Isso é um termo legal da nossa legislação trabalhista, né? Então não é nada que é dadenso, né? Então isso é o que a gente faz normalmente para determinar se é um acidente ou um quase acidente. Sempre que ocorre um incidente com doença ou lesão, é obrigatório a gente registrar uma CAT, né, uma comunicação de acidente do trabalho, para que o INSS tenha as informações sobre esse acidente e possa também medir as estatísticas de acidente, de acidente de trabalho no Brasil. Aquele quadro, né, que a gente mostrou anteriormente, mostrando as estatísticas, quais são os agentes mais causadores de acidente, eles saem daí. Né, desses registros de CAT que são feitos no INSS. Né? Aquilo lá é 100% certo? Não, porque tem muita empresa que não registra a CAT, né, ou não registra a CAT corretamente. Né? Mas aquilo é um bom indicativo do que está acontecendo atualmente. Os incidentes, né, eles são divididos normalmente em 6 categorias. Aí, esse desenho aí, né, normalmente a gente chama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, né, e ele mostra como é que funcionam as causas dos incidentes. Né? Então, a gente divide em método, ou seja, metodologias, procedimentos, em mão de obra, quando é comportamental, material, quando o material causa o acidente, medida, são causas que são em função de monitoramentos e medições que são realizadas pelos equipamentos. Meio ambiente não é meio ambiente que a gente, né, do setor de meio ambiente é o ambiente que a gente se encontra realmente. E máquina. Então, vamos explorar um pouquinho mais cada uma dessas 6 causas. Máquina. Então, todas as causas que são originadas de falhas no maquinário usado durante o processo
como um funcionamento incorreto, uma falha mecânica, qualquer problema que a máquina origine e cause um incidente. Os materiais, né? Então, é em função de matéria-prima ou do material que foi utilizado no processo que não está em conformidade com as exigências para a realização do trabalho, está fora das especificações que devem ter para ser usados, né? Então, pode ser um produto, um material com tamanho incorreto, vencido, fora de temperatura ideal, né? Então, qualquer mudança nas características dos materiais que a gente utiliza. Mão de obra. Né? Então, são problemas que envolvem atitudes, dificuldades das pessoas que estão executando o trabalho, né? E também podem incluir pressa, né? Quando a gente faz as atividades com muita pressa, imprudência, falta de qualificação, falta de competência, falta de atenção. Né? Então, tem vários fatores que a gente, como mão de obra, pode influenciar para causar um acidente. Meio ambiente, como eu falei, né, são fatores que favorecem a ocorrência dos problemas como poluição, calor, falta de espaço, layout, barulho, reuniões, qualquer coisa que esteja no ambiente onde a gente trabalha. E o método, né, são os processos, procedimentos, métodos usados durante as atividades, né, que podem também influenciar, né, por exemplo, se houve um planejamento ou um mau planejamento, se foi executado conforme estava planejado, se as ferramentas foram utilizadas, né? Então, isso tudo é em função dos procedimentos que a gente tem para a atividade. E as medidas, né, são as causas métricas, né, que são usadas para medir, monitorar e controlar o trabalho, como a efetividade dos instrumentos de calibração, indicadores, metas e cobranças. Por exemplo, você tem um manômetro na área que vai mostrar a pressão do equipamento. Né, e o manômetro está estragado e o equipamento explode. Então, isso é um problema de medida. A medida que faz o controle para garantir a segurança não estava funcionando adequadamente. Então, é sempre importante a gente entender as causas de todos os incidentes, né, para que a gente possa implementar a medida e evitar que o evento aconteça novamente. Eu gosto muito quando vocês levantam a mão e falam que aconteceu um quase acidente, né, porque isso possibilita que a gente trate o problema antes de alguém se machucar. Né? Então avisem, a intenção da gente fazer essa investigação profunda, de levantar tudo, não é nunca culpar uma pessoa ou apontar dedo, né? É realmente tentar resolver os problemas de segurança que a gente tem na fábrica. Né? Quando a gente abre um cartão de segurança, a gente está resolvendo um problema muito superficial, muito fácil, uma coisa que é fácil de identificar. Quando a gente faz a análise de um quase acidente, a gente faz uma coisa mais profunda, a gente analisa com mais profundidade, enxergando todas essas 6 categorias, né, para a gente ver quais são os problemas, que nunca é um problema só que origina um incidente, né? São sempre vários problemas. Então, normalmente, quando a gente escolhe uma causa raiz, né, ela não é única. A causa raiz ela pode estar na máquina, pode estar na mão de obra e pode estar no método. Então, a gente vai trabalhar nessas 3 causas. Por isso que é muito importante quando vocês informam para a gente sobre a ocorrência dos quase acidentes. Perigos e riscos, né? Então, perigo é qualquer fonte de dano, né, que pode causar um dano, uma lesão, uma doença, né? Então, o exemplo aí é o tubarão, e o tubarão está lá, ele pode comer a gente na hora que ele quiser. E o risco é probabilidade. Então, o risco ele tem que levar em conta todas as medidas de controle que a gente tem. Né? Então, por exemplo, qual que é a probabilidade do tubarão me morder se eu estiver nadando com ele no mar? É uma probabilidade alta. Qual que é a probabilidade do tubarão me morder se eu estiver nadando com ele do mar, mas dentro de uma gaiola? A probabilidade é baixa, então o risco é baixo. Né? Então o risco ele é variável, o perigo ele sempre está lá. E a gente tem, né, esse quadro que mostra os 5 tipos de perigos, né, que a gente tem no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar. Né, que são os riscos físicos, que normalmente são riscos que a gente consegue fazer monitoramento, né, que é ruído, vibração, radiação ionizante, não ionizante, frio, calor, pressão e umidade. No caso de transporte de material, né, a gente vai ter aí ruído e vibração.
Os riscos químicos, né, que envolvem substâncias químicas, poeira, fumo, névoa, vapores, né? No caso de veículos industriais, a gente pode ter poeira e a gente pode ter vapores e gases, né? Gases tóxicos que saem dos equipamentos. O risco biológico, ele é mais voltado para atividades onde você tem contato com, com lixo, com esgoto, esse tipo de situação. Então, no caso de movimentação de materiais, não existe esse risco. O risco ergonômico, né? Qualquer atividade que a gente faça na vida tem risco ergonômico, né? Você sentado na cadeira da sua casa para almoçar tem risco ergonômico, você deitado na sua cama tem risco ergonômico e, obviamente, no trabalho a gente tem risco ergonômico, né? Pode ser um esforço intenso por puxar um carrinho, pode ser um carregamento de peso incorreto, né? Onde você dobra a coluna ao invés de dobrar o joelho, uma postura inadequada, ser sentado de forma inadequada, a repetitividade do movimento, um trabalho noturno, né, sem monitoramento, uma jornada muito extensiva, normalmente uma jornada maior do que 12 horas de trabalho. Esforço visual, esse aí é mais ligado quando você trabalha em frente de computador ou que você tem algum painel de controle, né? Riscos ergonômicos tem milhares, tá? Então aqui são alguns exemplos e do mesma forma o risco de acidente também tem milhares, aqui também tem alguns exemplos. Então em termos de transporte de material, a gente pode ter um layout inadequado que vai causar uma batida contra, né, algum equipamento ou a pessoas, né, no caso. Máquinas desprotegidas, então a gente tem partes rotativas dentro dos nossos equipamentos que podem aprisionar nossos membros, então tem que estar protegido. Uso de ferramentas inadequadas, principalmente ferramentas adaptadas ou improvisadas. A gente tem risco de incêndio e explosão, normalmente por um curto-circuito de um equipamento, né, que pode acontecer. A gente tem risco de eletricidade, né? No caso de transporte de material a gente não tem, porque a gente não tem, né, permissão para mexer nesse tipo de processo. Animais peçonhentos, quem vai, né, quem vai no mato, essas coisas. Armazenamento inadequado, isso para caso de armazenagem de material também é passível. Embalagens estragadas pode gerar um corte, né? Então, tem vários tipos de riscos de acidente na área. E como é que a gente controla isso, né? Vocês já conhecem o inventário de risco ocupacional, né? Lembrando que ele é feito por grupo homogêneo de exposição, ou seja, é um grupo de cargos, né, que estão expostos ao mesmo tipo de risco. Então, esse aí você está vendo, né, é o grupo homogêneo 4. As funções são do almoxarife, líder de expedição e sequenciamento. Então, esses cargos todos estão expostos aos mesmos riscos. Desculpa. Né? A coluna 3 é a área desses processos envolvidos. No caso aí é só logística, mas se você pensar numa área administrativa, pode estar o processo de RH, junto do processo financeiro, junto do processo de TI. A coluna 4 é a atividade, né? Então, cada tipo de atividade tem um risco específico, então isso aí está listado dessa forma. A coluna 5 é o perigo, então aqui a gente tem vários perigos dessas funções, né? Então você pode ver aí quase embaixo do número 5 que tem veículos industriais, né? E na coluna 6 tem os riscos associados aos veículos industriais. Então tem uma vibração no corpo inteiro, porque você está com o corpo inteiro em cima de uma máquina que vibra por conta do motor, né? Tem o risco de atropelamento, né? Mas a gente também, nas nossas atividades, a gente também na atividade de movimentação de material, a gente também está exposto a vários outros tipos de risco, né? Nós vamos ver no próximo slide. A coluna 7 é o dano, então qual que é a consequência, né, de um acidente, caso ocorra por conta desse perigo e risco. No 8 é a medida de controle que a gente tem dentro da fábrica já implementada, então por isso que eu falei, né, que o risco ele tem que levar em consideração os controles que a gente tem. No 9, a gente tem a medição do perigo, a medição da gravidade e a medição da probabilidade, a medição da gravidade, a medição do risco, né? Lembrando que a gente sempre considera essas medidas de controle. E depois a gente tem as ações que são necessárias para garantir mais segurança nessas atividades.
Então, lembrando, né, que tanto a gravidade quanto a probabilidade, elas têm uma gradação de 1 a 4, sendo o 1 o mais tranquilo e o 4 o mais complicado, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né, o único vermelho que a gente tem nessa planilha que vocês estão vendo aí é o de vibração de corpo inteiro, tá? A vibração de corpo inteiro, ele está com uma probabilidade 3, ou seja, é possível ocorrer na operação, e ele está com uma gravidade 3, que é um possível acidente com afastamento, né? Porque a vibração de corpo inteiro, ela pode causar doença vascular, doença neurológica, doenças musculares. Então, a gente está com um risco alto disso acontecer na área, né? O que a gente está fazendo para esse caso? A gente está estudando soluções para minimizar a vibração. Como nessa planilha tá genérico veículos industriais, esse caso da vibração, ele foi monitorado para empilhadeira. Então, o uso de triciclo, a gente fez o monitoramento de vibração de corpo inteiro, tá? E o uso de triciclo, ele não gera um risco alto de vibração, tá? Então, esse caso aí é só para empilhadeira. Dessa forma, né, eu tenho a probabilidade 3 e a gravidade 3, e eu tenho um risco 9, que é alto, tá? O cálculo do risco, ele é de acordo com essa coluna, com essa planilha C, né? Ele é uma multiplicação da probabilidade e da gravidade, como eu tenho 3 e 3 dá 9, né? 9 pela coluna D é um risco alto. Risco alto, eu preciso obrigatoriamente implementar uma ação para reduzir o risco. Então, no caso da empilhadeira, o que a gente está fazendo é trocando os bancos de todas as empilhadeiras, de forma que ele absorva um pouco do impacto que a gente tem causando no nosso corpo. Então, essa ação já está em andamento. Assim que essa ação for implementada, a gente vai ter um novo monitoramento, e a partir desse novo monitoramento, se essa ação for eficaz, esse risco da planilha reduz. Se não for eficaz, a gente tem que propor uma nova ação para garantir que esse risco vai ser reduzido, tá? Lembrando que a única gradação de risco que eu sou obrigada a colocar ação é o risco alto, porque todos os outros dois, o risco médio e o risco baixo, a gente já considera que são riscos controlados, tá? Se eu tenho um risco médio, eu vou analisar a possibilidade de implementar mais alguma ação para reduzir para baixo. A gente sempre quer que o risco seja o menor possível, né? Na maioria dos casos, a gente não consegue reduzir mais o risco para um risco baixo, porque ele já é um risco controlado e a gente não tem mais o que fazer. Por exemplo, né, um ruído de uma prensa. Não tem jeito de eu tirar o ruído da prensa. A prensa, toda vez que ela prensar, ela vai emitir ruído. Então, a gente faz o enclausuramento. Muitas vezes, o enclausuramento não é suficiente para reduzir esse ruído abaixo do limite de tolerância, né? Então, aí a gente vai ter que fazer um controle com o uso de protetor auricular, com o monitoramento ambiental constante para garantir que esse ruído não aumente, manutenção de equipamentos, o controle médico ocupacional, né, feito através da audiometria. Então, a gente tem vários tipos de formas de controlar esses riscos. Tá? O risco baixo, ele também não precisa de ação. Obviamente, se tiver ação para a gente fazer, a gente vai fazer. Então, lembrando, o único que é obrigatório ter ação, risco alto. Os outros dois, se tiver ação para fazer, a gente vai fazer, mas não é obrigado. E quais são os perigos e riscos que a gente tem no transporte de carga? Primeiro, é o risco de atropelamento, né? Tanto o risco de uma pessoa, de um pedestre ser atropelado, quanto o risco da gente que está pilotando atropelar alguém. Por isso que a gente faz uma série de treinamentos, por isso que a gente tem as determinações de faixas de pedestre, de local apropriado para passar, fluxo, né? Isso tudo é para garantir as medidas de controle para um risco de atropelamento. A gente tem um risco de vibração, que já falamos bastante, né, anteriormente. A pessoa está em cima de uma máquina, então isso causa vibração no corpo dela. A gente tem o risco de ruído dos equipamentos, né, que também causam problemas de saúde. Nós temos o risco de queda, né, muito em função de subir e descer do equipamento, né, ou às vezes de atravessar entre embalagens, o que é um comportamento inseguro. A gente tem risco de batida, né? A gente pode bater, né, tanto o nosso veículo em alguma estrutura, quanto o comboio que a gente está carregando, que a gente está transportando em alguma estrutura, né? Tanto quanto a gente bater, quando a gente desce do veículo, a gente pode também bater nas estruturas. A gente tem risco de prensamento,
que é mais em questão de engate, a gente pode, né, prensar os nossos dedos quando a gente está engatando, se a gente usar a mão, né? A gente teve um acidente de engate lá em Pernambuco, ano passado. A gente tem um risco de tropeço, esse risco ele é bem parecido com o risco de queda que eu falei anteriormente, né? E ele é muito em função de vocês atravessarem entre carrinhos, pulando cambão, né? A gente não deve fazer isso, isso é comportamento inseguro, a gente deve dar a volta no comboio ou a volta no veículo, ao invés de pular de um lado para o outro. Toda vez que você pula por cima de alguma coisa, você está passível de tropeçar. E também temos o risco ergonômico, né? A gente pode estar sentado ou mal sentado no equipamento, a gente tem que abaixar e levantar para pegar a embalagem, a gente tem que empurrar a embalagem. Então, esses são os principais riscos envolvidos no transporte de carga. E agora vamos ver um pouquinho mais sobre os principais procedimentos de segurança para uso do triciclo elétrico, né? Então, é sua responsabilidade seguir as instruções de operação do veículo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas instruções aqui. Elas são tiradas do manual do triciclo. Antes de iniciar a atividade, você tem que realizar um checklist tanto de verificação das condições do veículo e também da base sobre rodas. Se você não é a pessoa que faz o checklist da base sobre rodas, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, você tem que ter a certeza de que a base sobre rodas que você está puxando foi vistoriada. Por isso que toda base vai ter uma gestão à vista, mas eu vou mostrar isso para vocês mais na frente, tá? Se houver um item não conforme no checklist, tem que ser avisado imediatamente para a liderança. Vocês não podem operar, tem que parar, chamar e esperar. Tem que garantir que as pressões do pneu estão adequadas, né? E assegurar que as rodas e os pneus estão corretamente equilibrados. Então, se você está sentindo alguma coisa diferente no equipamento que você está utilizando, né? Para e analisa. Antes de andar, né, você tem sempre que verificar sistema de freio, sistema de luz, se os indicadores do painel estão funcionando. Isso tudo vai estar dentro do checklist de vocês. Você tem que usar os equipamentos de proteção obrigatórios, que são o capacete, o óculos de segurança, o sapato de segurança e o protetor auricular, né? O capacete ele tem que estar com a jugular embaixo do queixo e bem ajustada. Você usar um capacete sem prender ele embaixo do queixo não serve para nada, porque se você cair, o capacete vai cair da sua cabeça. Então, por favor, coloquem a jugular bem ajustada embaixo do queixo. Você vai ter que sentar numa posição confortável e equilibrada antes de ligar o triciclo, tá? Isso aí é questão para melhorar sua ergonomia, né? Coloca o cinto de segurança, abaixa o braço do veículo e nunca arranque o veículo antes de se sentar completamente, né? Eu tenho visto muito na fábrica gente andando com o braço levantado e gente arrancando o veículo quase em pé, né? A pessoa nem sentou, já está arrancando o veículo. Não tem justificativa para isso. Não tem rolha, não tem pressa, não tem nada que justifique isso. Isso é um ato inseguro e passível de qualquer medida disciplinar, porque isso é uma questão que causa muito acidente. Certifica de que a carga está estável, né, antes de fazer a movimentação da mesma e que ela não vai se deslocar nem soltar durante a condução do veículo. Né? Verifique se os engates estão seguros. A gente tem, né, uma velocidade bem controlada dentro da fábrica, que já ajuda nisso aí, mas a gente faz curva. Né? A gente passa em buraco sem querer, porque às vezes acontece de ter um buraco na fábrica, né, um desnível. Então, isso tudo a gente tem que garantir que a carga vai estar estável e que ela não vai se deslocar ou soltar durante a operação. Pilote sempre com segurança, defensivamente e dentro dos limites de velocidade, né? Então, observe o seu entorno, tá? Tem muito pedestre que está andando sem perceber a movimentação de vocês dentro da fábrica. Às vezes as pessoas atravessam de um lado para o outro, ou às vezes a pessoa desvia um pouquinho de alguém que está na faixa de pedestre e sai um pouquinho na rua. Então, preste atenção nas pessoas, né? Você tem que ser a pessoa que vai estar observando todo durante a direção. Como o seu triciclo faz pouco ruído, atenção com os pedestres, né? Que é exatamente o que a gente está falando.
Buracos e superfícies irregulares podem influenciar nas características de manipulação do veículo, né? Se você vê um buraco, reduza a velocidade antes, tá? E guie o triciclo com uma aderência relaxada para controlar a situação. Nunca freie abruptamente, né? Nem force o guidão, pois isso poderá deixar o veículo mais instável. A frenagem é controlada pelas alavancas de mão, né, localizadas em cada lado do guidão. Os freios eles devem ser aplicados de forma uniforme para evitar que as rodas travem. E um equilíbrio entre a frenagem dianteira e traseira geralmente é melhor. Então, não freia só a roda da frente, porque aí isso pode virar o veículo, né? Então, vamos tentar fazer de forma equilibrada. Não aplique força nos freios suficiente para travar as rodas, pois também pode fazer com que o veículo capote. E após frear, volte o acelerador para a posição inicial para evitar que o triciclo avance de repente, né? Pois o veículo ele possui um sistema de corte de energia durante o freio. Então, freou, retorna o acelerador para a posição inicial. Agora vamos falar um pouquinho do checklist, né? Primeira coisa, a gente tem um checklist de inspeção do veículo, né, que vai verificar os itens importantes para a segurança da operação. Quem realiza? Todos os operadores de veículo. Quando? Diariamente, antes de iniciar a atividade. O que a gente faz se tiver algum item não ok? Não inicia a atividade, chama a liderança, pare, chame, espere, solicita a manutenção imediata do veículo. Quando eu posso operar um veículo com item não ok? A gente só é permitido operar um veículo com item não ok se esse item não for um item crítico, né? Então, no checklist a gente tem 3 colunas, a do ok, a do KO e a do C. O C é de crítico, então se tiver um X no C é porque é crítico, você não pode operar com KO. Mas, para você operar com KO não crítico, também tem que ter o visto da sua liderança. Então, vamos passar um pouquinho o checklist, né? A gente tem o cabeçalho, onde você vai colocar o seu nome, o seu registro, a data do dia que você está preenchendo, qual que é o turno, o tipo de veículo, então você vai marcar aí o triciclo, o orímetro inicial do veículo, o equipamento e o líder vai ter que dar um visto depois que você preencher, ok? Depois disso, né, a gente vai marcar um X na coluna ok se o equipamento estiver ok e vai marcar um X na coluna KO se precisar de intervenção, né? Para todo KO, eu tenho que descrever o problema com mais detalhes na última coluna. E lembrando que se tiver um C marcado, o crítico, a gente não pode operar o veículo até consertar. Então, quais são os itens que a gente verifica? Vazamento de óleo, vazamento de água, a condição dos pneus, se a luz, né, azul, a blue spot, está funcionando, se os espelhos retrovisores estão ok, se tem adesivos e sinalização visual visível, se o funcionamento dos pedais, né, principalmente dos freios, está adequado, se a buzina está funcionando, lembrando que buzina é um requisito legal, se o funcionamento do freio de estacionamento está funcionando, né, o freio de mão no caso de um veículo, se as luzes do painel, né, estão ok, se o painel está funcionando normalmente, se o banco, né, do assento está rasgado, quebrado, se tem folga, isso aí é para conforto de vocês, entendeu? Então, quando vocês não marcam, vocês vão ficar trabalhando num veículo com um monte de rasgo, né? Eu gosto de trabalhar em lugar bonitinho, não sei vocês, né? Então, isso aí é uma condição para conforto. O funcionamento das luzes, das lanternas, dos faróis, tanto dianteiros quanto traseiros. O cinto de segurança. O cambão, né? Vocês têm que verificar os parafusos, porque a gente já teve problema de parafusos soltando. A limpeza do equipamento também, né? Também é para conforto. E se tem algum tipo de outro dano que a gente possa melhorar no equipamento de vocês. Então, reportem. Reportem e quando tem um KO, abram um cartão de segurança para garantir que isso vai ser feito, tá? Abaixo disso a gente tem um campo que é exclusivo para empilhadeira, então no caso do triciclo a gente não precisa de preencher, e depois a gente marca, né, sim ou não, se o equipamento se encontra em condições de operação e uso, né, sem problemas que impactem na segurança do pedestre. Se você marcar como sim,
você tem que parar o veículo imediatamente, ok? Embaixo tem um campo para comentários, se você quiser falar alguma coisa. O checklist de base sobre rodas é uma novidade, a gente está implementando agora, e ele vai servir para garantir que não vai ter acidente, como quebra de material de embalagens por tombamento, chicoteamento de bases, batida de embalagem ao se soltar do comboio, dentre outros. A gente está tendo muito acidente desse tipo dentro da fábrica. Então, esse checklist é uma forma de garantir que não vai ter problema, tá? Quem que realiza? O setor de embalagens. Quando ele realiza, a base ela deve ser verificada pelo menos uma vez por semana. O que fazer se tiver item não ok? Né? A base deverá ser retirada imediatamente do fluxo, ela não pode ser utilizada. Como saber se a base foi verificada? Né? Então, a gente está criando um desenvolvimento tipo esse, né? Onde você vai ter o ticket para ser colocado num acrílico que vai estar fixado na base. Se não tiver o acrílico, cola com durex, cola de qualquer jeito, tá? Cada base vai ter esse suporte, né? E aí vai ter os dados da última inspeção. Então, você vai saber quando que você tem que vistoriar a base ou não, tá? Lembrando que o status ele tem que estar marcadinho com a caneta verde, se tiver ok, e com a canetinha laranja, se tiver KO. Se tiver KO, canetinha laranja, separa a base. Então, esse checklist ele está no almoxarifado, ele é um item de estoque, tá? Ele já vem com a parte de destacar embaixo. No início, ao cabeçalho, né? Você vai pôr seu nome, o seu registro, o número da base, ou o tipo de modelo da base e a data. Depois você vai verificar os itens para ver se a base tem trinca, rachadura, quebra, se o cambão está em boas condições, funcionando adequadamente, se tem algum empenho, dano estrutural no sistema de fixação do cambão. Se o cambão e a base estão sem trincas visíveis na solda, a solda é um ponto frágil, a gente tem que verificar. Se a mola está segura, se não está com alta pressão, ou seja, voltando muito rápido. Se os rodízios estão bem fixados, sem desgaste, se permite movimentação segura, né? Se não fica tudo doido. As rodas estão girando sobre o eixo de rotação, sem arrastar no chão, ou seja, elas estão livres para rodar. Se a embalagem possui 6 rodízios, né? Isso é válido apenas para embalagens com mais de 1,3 m. Se os freios das rodinhas estão funcionando, né? A gente já viu no treinamento de NR12 que as rodinhas elas têm que ter pelo menos 2 rodinhas com travas. Se existe quina viva na embalagem que possa causar, né, corte nas pessoas. Se o tamanho da base é adequado para a movimentação de processos, isso já é uma análise crítica de vocês, principalmente quem transporta, né? Às vezes o espaço para vocês passarem tá muito apertado, então isso aí é uma hora de você falar sobre isso. Se a embalagem, se a base tem um ponto de pega, quando ela é movimentada manualmente. Se o último checklist executado tem a assinatura do líder e do coordenador validando, então isso aí vai ser, vocês vão fazer uma auditoria nas bases, no checklist anterior, né? Vocês vão olhar o checklist anterior pelo número de controle, então você tem lá o ticket que está na base, você vai pegar o número anterior e vai verificar se tem assinatura da pessoa validando. Vai colocar a data da última verificação da base, de acordo com o ticket, e o nome do executor. Ou pode ser a matrícula também, não tem problema, que aí fica mais fácil para vocês. Nesse outro canto, né, é a validação da liderança e o plano de ação para as não conformidades. Então, se a base tiver que sair do fluxo, tem que ser marcado aí o que vai ser feito e tem que ser aberto um cartão de segurança, ok? E no final o ticket, né, que a gente vai descatacar, lembrando que o status tem que ser coloridinho, com laranja ou verde, de acordo com o status da base, e colocar a data e a sua matrícula. Muito simples, vamos fazer. Qualquer problema, sugestão, levantem a mão, avisem pra gente, a gente pode mudar, isso aí é nosso, tá? A gente pode mudar e fazer de forma que seja melhor para vocês. Agora eu quero passar um vídeo para vocês, para a gente ver um pouquinho como é que funciona a estabilidade de carga numa movimentação. Ups, desculpa. Bora. Viralizou esse vídeo aqui na internet, ó. Dá uma olhada. A ideia com essa miniatura foi mostrar como o peso distribuído de forma errada na carretinha afeta a estabilidade.
E muita gente, né, perguntou para nós do Auto Esporte se esse vídeo e esse teste tem validade e o que aconteceria com o carro na vida real. Bora ver? Primeiro, reproduzimos o teste na esteira, velocidade de 10 km por hora e com uma pequena diferença. A gente respeitou esse espaço do engate, do eixo, bem no meio, onde vai a carga. No teste, quando o peso é colocado na parte dianteira, vai tudo bem. Mas basta colocar mais para trás e olha só. O efeito seria causado por um buraco ou um desvio repentino. Agora é vida real, tudo de verdade, pista, carro e carretinha. Nós vamos começar com 200 quilos aqui na parte da frente da carretinha. E para provocar instabilidade no carro, como no vídeo, nós vamos fazer um desvio de emergência. Quando o peso está todo na frente, para o carro não é muito legal, porque é como se a carretinha fosse uma gangorra e ela pressiona, faz muito peso no eixo traseiro do carro. Então o carro não fica muito estável. 50 por hora, 3, 2, 1, agora, ó. Carretinha fica estável porque eu continuei mantendo a aceleração, simulando exatamente o que acontecia lá na esteira. Mantendo a sequência do teste, o peso vai todo lá para o fundo. É aquele momento em que no vídeo e no nosso ensaio ali, né, na esteira, é o mais crítico. Alinhei aqui, agora. Balancei até mais, como o carro está tracionando, como acontece na esteira, ele puxa a carreta. O deslocamento da carretinha pode ser estimado pelos ângulos que ela forma em relação à traseira do carro. Veja a diferença. Mas pode ficar pior numa desaceleração, por exemplo. Chegando o ponto, agora. Nossa! Ela espalhou muito mais. Aí eu dei um toquinho no acelerador para ela realinhar. Tirou pelo acelerador, a carretinha, ó, quer passar o carro, né? Por isso a amplitude fica maior. Sem aceleração constante, o deslocamento é bem maior. E acredite, a maioria dos acidentes com carretinha acontece por causa da distribuição errada do peso. O correto mesmo é no meio da carreta, sobre o eixo. Agora, as pessoas colocam ou lá ou aqui, porque é muito mais fácil você amarrar a carga, né? No meio é mais difícil, não é? Esse daqui é o esticador, uma das partes, né? Tá. A gente chama de catraca com cinta. É bem facinho. Passou aqui a cinta, já está pronta para puxar. Só. Usa a própria madeira da grade, né? Exatamente. O fato de eu estar passando a cinta por aqui, pressiona a carga, né? Não deixa ela se mover. Ou seja, vai colocar aí a carga na sua carretinha, coloque no meio, que é muito mais seguro. Se você fizer um desvio de emergência, acelere para colocar o carro na trajetória. Valeu? É isso aí. Bom, gente, aí é um carro com uma carretinha atrás, mas a gente pode fazer vários tipos de analogia com o que a gente faz no nosso processo, né? A gente não transporta uma carretinha, a gente transporta um comboio. Então, a gente já viu que fica mais estável se o que for mais pesado estiver no meio, né? Não coloque no início, não coloque no fim. Então, isso vai ajudar bastante a gente, né? Evite de frear. Vocês viram o que acontece com a carga quando a pessoa freia, né? Ela movimenta com muito mais facilidade. Então, vamos tentar sempre trabalhar numa velocidade equilibrada e posicionar as cargas de forma que isso auxilie para que não haja nenhum tipo de chicoteamento do comboio, tá? Eu espero que eu tenha agregado um pouco mais de conhecimento para vocês, que tenha sido interessante, né? Lembrando que a sua segurança só depende de você e vocês ainda são responsáveis pela segurança de todos os pedestres que estão na fábrica, né? Então, vamos cumprir os procedimentos, vamos trabalhar de forma preventiva para garantir que todo mundo vai voltar para casa seguro.
Um abraço.